E para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho, viu? Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa Ressoar. Se inscreve agora, dê um like, assista os outros vídeos, compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas conheçam o nosso trabalho, para que essas informações cheguem a muito mais pessoas. Boa tarde, Renata, e boa tarde para você aí de casa que nos dá o privilégio de fazer parte do seu domingo. Está começando mais um Conexão Social, o quadro que traz histórias inspiradoras e informações e dicas para melhorar a sua vida. E hoje nós vamos falar de um assunto que atinge muitas pessoas, em todas as idades, que é a dor. Sim, todo tipo de dor. Você já se perguntou por que sente tantas dores? Seja aquela dorzinha de cabeça, nas costas ou em qualquer outra região do corpo? Pois é, muitas vezes essas dores são severas, prejudicam muito a nossa qualidade de vida. Mas hoje a gente vai ficar sabendo das causas, como tratar todos os tipos de dores. Com a nossa convidada, que ela é médica, anestesiologista, especialista em dor, acupunturista. Seja muito bem-vinda, doutora Jamile Pereira. Que honra receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Obrigada, Eunice. É um prazer também estar aqui. Hoje nós vamos falar muito aqui sobre dor, vamos ajudar as pessoas aí de casa. E eu queria, doutora, que antes da gente começar, a senhora falasse um pouco sobre você, sobre esse trabalho tão bonito e que muita gente até nem sabe que tem, né, essa especialidade que é em dor. Exatamente. Então, eu sou médica, né? Então, primeiro a gente faz, né, a faculdade de medicina. Dentro da faculdade eu escolhi fazer anestesiologia, né? A anestesiologia também é uma área desconhecida, né? Todo mundo sabe muito, né? Só sobre a cirurgia, né? Qual a importância. Mas dentro da anestesiologia, o conceito principal também, né, além da gente aliviar, né, não dar consciência, tirar a dor do paciente durante um processo cirúrgico, né? E dentro da especialidade eu fui conhecer sobre a especialização em dor. E aí, dentro dessa especialização em dor, a gente não atua só no centro cirúrgico, a gente também faz procedimentos para aliviar a dor, mas a gente atua também no consultório. Quando eu fui estudar sobre dor, eu descobri que a gente tinha também a especialidade baseado na medicina tradicional chinesa, a acupuntura, o que eu me encantei, como se fosse uma outra estratégia, além de medicamentos, além de tudo aquilo que a gente já conhece, que eu tinha estudado, conhecer uma outra estratégia, apenas com agulhas e outras, né, ventosas, algumas outras coisas, que a gente também podia atuar aliviando a dor do paciente. Olha, né? Só que interessante. E isso é maravilhoso, porque como a gente estava falando até um pouco antes da gente começar a gravar, tem pessoas que sentem tanta dor que às vezes até já acostumou, né? Exato. E eu queria que você começasse falando dos tipos de dor, as mais comuns, né? O que as pessoas sentem e que às vezes elas ignoram, né? E que são dores comuns, assim, entre mulheres jovens, mulheres maduras e homens também, né? Quando a gente fala de dor, eu acho que todo mundo já teve alguma experiência com dor. Então a dor, ela não é total maléfica, ela foi criada como um sinal de alerta, para a gente se proteger. Então, se a gente coloca a mão no fogo, a gente tira correndo porque a gente sentiu dor. Se a gente tropeça, se a gente vê algo e a gente sente dor, a gente se retira. Então, ela é um alerta, ela é algo para a gente nos proteger. Quando essa dor começa a se tornar algo incômodo, algo que atrapalha, ela não se torna mais só isso, ela se torna a própria doença. Às vezes sentir dor é algo que o paciente nem sabe, então ele pode estar demonstrando a dor, que é alguma doença que ele tem, mas também está demonstrando só que ele está se manifestando com dor, né? Então assim, as dores mais comuns são, como você já falou, uma dor de cabeça, dor lombar, chegam a atingir 80% das pessoas. Puxa. Quando a gente vai nas mulheres, isso ainda aumenta. As mulheres, elas são mais acometidas com o homem por dor no decorrer da sua vida, né? Até quem diga que as mulheres são mais fortes e elas suportam mais dor. É verdade isso, doutora? No decorrer da vida da mulher, então vamos relembrar. Quando você está lá com seus 12, 13 anos, já vem a sua mãe falar, olha filha, você já vai começar a sentir dor. Naquele primeiro momento da menstruação, já lhe é ensinado
que você vai passar por um processo doloroso. Nós, mulheres, além da puberdade, né, daquele período também a gente sofre por TPM, né, a própria cólica menstrual. Depois a gente pode passar ou não por um processo de gravidez, onde a gente sente uma dor lombar, uma dor na barriga, o processo do parto. Depois a gente amadurece e vai envelhecendo, aí a gente sente dor no joelho, na coluna, dores de cabeça. Podem algumas mulheres sofrerem de dor articulares, né? Então, fibromialgia, que está muito comum também. Então, são muitos processos. As mulheres, elas sofrem dessas síndromes dolorosas mais do que os homens. Então, é verdade. E às vezes não é nem que elas aguentam mais, é porque às vezes não tem o que fazer, né? Você tem a criança para cuidar, tem a casa, tem o trabalho e você não... Você ignora às vezes a dor porque você tem algo a mais, né, que você precisa fazer. E a mulher às vezes com essa resiliência, ela acaba cuidando mais dos outros, esquecendo um pouco de si, porque não pode, né? Nós sim, temos que aprender a lidar com essa dor, entender o nosso corpo, os nossos limites e os sinais que o nosso corpo manda, né? Sim, e também a gente vive num período onde as pessoas, todo mundo hoje com o smartphone na mão, né? Então às vezes as pessoas também ficam naquela posição, ficam muito paradas e até eu ia te perguntar sobre a dor nas costas. Porque essa dor nas costas, que todo mundo diz que tem, muita tensão e tudo mais, também tem a ver com isso de, às vezes, você ficar trabalhando ali, ou às vezes só mesmo se divertindo no celular, né? Com certeza. Na nossa coluna, nas nossas costas, nós temos ossos, nós temos discos vertebrais, nós temos músculos, nós temos várias estruturas que podem causar dor. A mais comum, então se você for perguntar, aquela dor que você tem, a gente chama de dor lombalgia, né, dor lombar, é mecânica, porque é de quê? De posicionamento. A gente está sentado errado, fazer algum serviço errado, trabalhar mal posicionado, nos causa algumas contraturas musculares. Essas contraturas musculares, elas podem ser desfeitas simplesmente com movimentos, atividade física, alongamento, mudança comportamental, essa postura, gente, de sentar, a postura de trabalhar, como está a nossa visão dos olhos, a perna, ela está a 90 graus ou você senta agachada, com a perna deitada. Então, tudo isso é um ensino. Então, quando a gente chega um paciente no meu consultório falando, doutora, eu estou com dor nas costas. Então, a gente vai fazer uma análise desde o começo, sua postura, como você andar, você tem uma escoliose, você tem uma lordose, você tem alguma coisa que você tem, do que você trabalha, como é o seu dia a dia, como você atua, você faz atividade física, como está o seu peso, são muitas variáveis que a gente pode estar mexendo e às vezes não só o medicamento, às vezes o paciente, ele chega, nós mulheres, a gente quer uma solução muito rápida. A gente quer assim, olha, doutora, eu vim aqui só para a senhora me passar um remédio. Querendo aquilo ali que a gente vai dar uma coisinha e a gente vai sair de lá zerado, sem dor, né? Sim. E não, em geral, o processo, ele é uma mudança estrutural. São várias coisas, porque senão a gente pode dar uma medicação, amanhã você vai fazer tudo igual e aquela dor vai voltar. Então, a gente pode aprender sim algumas estratégias que podem reduzir a nossa dor. E se a gente for ver do início, né, de quando o homem chegou aqui na Terra e como era antigamente, as pessoas tinham que se movimentar demais, o homem saía para procurar comida, enquanto que a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, e era tantos afazeres, então não tinha aquele tempo que você ficava parado, às vezes tinha que ficar se preocupando também para se proteger, se vinha um animal feroz, e quando trazia comida, eles tinham que comer rápido, porque podia perder, a comida ia estragar, não tinha onde guardar, então eles faziam tudo muito rápido, eles se movimentavam muito, as pessoas provavelmente não tinham dor. Hoje a gente tem tudo fácil, né? Hoje as coisas estão tudo ali ao alcance do dedo, você aperta o botão, anda pouco, e isso gera na gente também esse, não vou dizer o comodismo, mas a facilidade, o sedentarismo, né? E as pessoas sentem muito mais dor por ficar numa posição só. E aí eu queria que você falasse sobre o movimento, né? Sobre essa questão da gente compensar, já que a gente não precisa ficar correndo, embora a gente também trabalhe e corre para lá e para cá, mas com muito menos
movimento do corpo para trabalhar como era antigamente, mas o que a gente pode fazer para compensar esse período que as pessoas ficam paradas e aí é onde fica enferrujado, vamos dizer assim, né? Falando um termo mais... Nosso corpo é uma máquina, né? Então, uma máquina que são várias estruturas. Essas estruturas, se elas ficarem paradas, por exemplo, quando você engessa uma perna, não atrofia, né? Que você tem que fazer fisioterapia, ou você passa por um processo de cirurgia, se você fica hospitalizado, você emagrece. Então, existe uma atrofia se a gente não movimenta, né? Eu falo que todo bom médico, se você for numa consulta e ele não falar para você fazer atividade física, se alimentar bem e cuidar da sua saúde mental, ele não é um bom médico, porque isso é como se fosse a base. Claro que se você tem uma dor, se você está sofrendo de algo, você precisa sim buscar um especialista, você tem que ver o que está causando, né? Então, encontrar o motivo é também muito importante. Tem que se alimentar bem. Tenta cuidar, entender, né? Se você perceber que você está muito cansado, né? Nossa, eu não estou aguentando, para um pouquinho, descansa, bebe água, pede uma ajuda. Nem sempre a gente tem, mas assim, existem algumas estratégias que a gente pode entender e que o corpo manifesta, às vezes, com dores, né? Sim. E tem, assim, alguns pontos específicos que me parece que eles são, assim, mais dolorosos. No caso, por exemplo, a gente já falou das costas, mas também tem o joelho, né? E aí tem toda uma questão, eu queria que a senhora falasse os motivos, né? Principalmente por que dói alguns pontos estratégicos mais do que outros, né? Essa foi uma ótima pergunta, Eunice. Por quê? Porque uma das dores mais comuns que chegam no consultório para a gente são as dores musculares, que a gente chama osteomusculares, né? Então, de osso e de músculo. Sabe quando você aperta aqui, dói, você tá no pescoço, você dói? A gente tem alguns pontos que são mais dolorosos. Na acupuntura mesmo, antigamente os chineses eles faziam muito com toque. Sabe quando você faz aquele carinho, você pega alguém e você toca, fala, nossa, uma massagem, alguns pontos que eles são pontos de concentração assim, de dor, que fazem fazer contraturas. Então essas dores musculares são as das mais frequentes e que melhoram com atividade, com movimento, aquilo. Além disso, nós temos dores articulares. Você deu o exemplo do joelho. No nosso joelho, nós temos várias articulações, ligamentos, que são estruturas. Toda vez que a gente não está, então vamos pensar no nosso corpo, a gente tem todas essas estruturas para nos sustentar em pé. Quando alguma dessa estrutura está fraca, o que vai acontecer? Ela vai sobrecarregar outra estrutura. Então, por que é tão importante a gente manter as nossas estruturas? Então, eu vou dar um exemplo. Você está com essa musculatura da coxa fraquinha. Você não faz atividade. Você começa a sobrecarregar um ligamento, uma articulação. Por quê? Porque você precisa, então, você fazer atividade, fortalecer sua musculatura, você tem menos dor lombar. Nós temos toda aquela nossa coluna para nos sustentar. E a gente tem um monte de músculo ali, um paravertebral, temos ali aqueles músculos. Eles têm que estar fortes, porque quando eles estão fracos, ele vai sobrecarregar outras estruturas para nos manter em pé. E engraçado, muita gente fala, mas eu não gosto de atividade física. É bem difícil a gente gostar mesmo, falar eu amo. Tem gente que gosta, que usa isso até como trabalho e tudo mais, mas normalmente não. Mas aí a gente pergunta, e da dor, você gosta, né? Porque às vezes você não gosta de sentir a dor, não gosta de fazer o exercício físico, mas aí paga um preço muito alto, né? Principalmente nós mulheres, né? Às vezes você, com tantos afazeres, você não vai mesmo, né? Você acaba falando, não tenho tempo, não vou fazer. Só que aí enfraquecendo o corpo, uma outra parte, né, vai sobrecarregar e vai pagar um preço bem alto. Então é bom pensar nisso, né, doutor? Eu sempre reforço, mas cada paciente é individual. Não significa se chegar um paciente e falar, doutor, eu não posso. Tem pessoas que têm limitações mesmo. A gente tem outras estratégias, não é que a gente não tem mais nada, né, para fazer, mas é sim uma estratégia que às vezes a gente pode prevenir, né, desde o começo, quando você... Agora, se você já está sobrecarregado, já tem alguma lesão que às vezes impossibilita de fazer atividade, né? A gente tem dentro do consultório fazer algumas infiltrações, onde a gente pode aliviar, fazer alguma medicação que você alivia, aí sim você consiga se movimentar. Então esse cuidado individual de entender o paciente, analisar o exame, ver o que o paciente tem, também é muito importante.
E também, para quem pode, né, o exercício físico, ele vai produzir ali a endorfina, que por si só já vai melhorar bastante, né? Com certeza. Você deve conhecer casos de pessoas que melhoraram só com a atividade física, isso é muito importante, principalmente para os jovens que podem fazer, né, melhorar o peso e tudo mais. Para quem operou, né, às vezes a pessoa passou por um processo de cirurgia e está num pós-operatório e de verdade ela não pode, né, fazer. Existe alguma coisa que é feita na medicina para ajudar essa pessoa que está com muita dor agora e que não pode fazer atividade física, mas também o médico já liberou e ela precisa trabalhar, enfrentar a vida, doutora? Claro. A dor do pós-operatório é considerada uma dor aguda. Uma dor que alguma coisa te causou. Você fez uma cirurgia, cortou músculo, cortou estruturas, você submeteu a um estresse e aí você sim tem essa dor. Essa dor é causada por um motivo, a gente sabe qual é o motivo, foi a sua cirurgia, o pós-operatório. Essa dor, ela pode sim ser tratada. Nós temos milhões de estratégias dentro mesmo do hospital, assim como medicamento. Quando uma dor ela é causada por algo, a gente tem que atuar ela logo de início. A gente não pode chegar. Então, a gente tem uma escala que a gente chama para perguntar. De 0 a 10, qual é a sua dor? Isso são estratégias que a gente tenta entender e já tratar o paciente para ela não tornar uma dor crônica, uma dor que se prolongue por mais tempo. Então, a dor do pós-operatório, ela pode ser tratada com medicação e geralmente a gente é um pouco mais, vou falar agressivo, mas não é bem a palavra, mais agressivo, que é um termo médico que a gente fala, para a gente tentar não deixar esse paciente sentir dor, porque a gente sabe que teve um motivo, ele vai ter que usar mais medicação para isso nesse momento, porque a gente causou essa dor nele. É diferente de alguém que tem uma dor que se prolonga, aquela dor que está sempre presente, né, uma dor crônica, onde a gente tem todas essas outras estruturas. E é importante a gente falar sobre isso aí, da dor. A dor, ela é deletéria. Ela atrapalha o seu convívio social, ela muda o seu humor. Pessoas que sofrem de dores crônicas, elas têm mais associação com depressão, com ansiedade. Geralmente ela se sente mais incompreendida. Porque aquele que está ao redor, eu estou com dor, você não está sentindo nada. Eu te falo como é a minha dor. Aquilo que você ouviu não é igual ao que eu estou sentindo. Você tenta imaginar, você tenta entender, mas a gente brinca, qual é a sua pior dor? A pior dor é a que eu sinto, né? Sim. Porque a gente, quando você está convivendo com isso, então você ter uma pessoa que convive com dor, ou você sofrer de dor, isso provoca uma mudança social, às vezes você não consegue trabalhar, você muda, tem que ser afastado do emprego, tem um impacto financeiro, porque você tem um impacto familiar, porque às vezes você tem um cuidado com seu filho, ou o marido, ou vice-versa, assim, de você conseguir impactar em todas essas áreas. Às vezes, a gente não consegue encontrar o porquê. Às vezes você faz o exame e tá tudo, né? Tem gente que fala, doutora, tá tudo certo comigo, mas eu sinto dor. Porque dor, no conceito, nós temos um instituto de estudo de dor, onde ele faz um conceito do que é dor, né? Uhum. E ele fala que dor é uma sensação desagradável, né? Sensitiva e dolorosa, causada por uma lesão, uma dor, real ou não, ou potencial. Pode ser emocional também? Pode ser, exatamente, influenciada por fatores... Aliás, eu acho que a dor da alma é uma das piores, né? Porque quando você chega a sentir ela no corpo, né, é porque é muita dor, né? E ela dói. Não é porque ela não é inventada, ela dói. A dor do sofrimento, a dor da alma, a gente pode dar vários nomes, né? Pacientes, a gente tem uma dor que a gente chama dor total. Pacientes oncológicos, pacientes então que estão em fase terminal, que sofrem por dores, às vezes ele tem dores que não tem, a gente chama dor total. Dói tudo, assim. E às vezes eu falo para o paciente, falo assim, doutora, você vai tirar? Eu falo assim, vamos reduzir expectativa, vamos aprender a lidar, vamos tentar tornar a sua vida mais funcional, vamos tentar fazer, né, você conseguir fazer. Então são pequenas vitórias. O nosso cérebro, é muito interessante isso em relação à dor, o nosso cérebro, ele pode distrair. Então você está sentindo, você está recebendo ali, falando, você está sentindo dor, o cérebro está recebendo enviando aqueles estímulos. Mas aí você pega o cérebro e fala assim, vamos focar em outra coisa? E aí você tem uma estratégia que a gente chama de distração da dor, onde a gente pega algo prazeroso,
Não sei se você já percebeu, talvez você viaja, tá num momento feliz, parece que você não tá sentindo nada. Quando você chega em casa, voltou, você sente tudo. Por quê? Porque a gente distrai mesmo o nosso cérebro. Então, temos estratégias também para ajudar quem sofre com dor, né? Sim, e assim, às vezes os familiares não sabem nem o que fazer, né? Às vezes tem uma mãe em casa, um pai, às vezes um idoso, e a pessoa reclama de muita dor. E aí vão em médicos, faz os exames, não tem nada nos exames. Então, às vezes, o familiar, às vezes fica, né, fala, tá chamando atenção. E às vezes tá chamando atenção mesmo, mas é um sofrimento. E a dor é real, né? Desde quando a pessoa acredita nela. E essa estratégia que a senhora falou é muito importante, porque às vezes a pessoa só precisava fazer alguma coisa que ela se distraísse, se sentisse importante, e se de alguma forma ela fosse valorizada para fazer algo que ela gosta, né? Para ter sentido na vida. Isso vai fazer muita diferença até para melhorar a dor, né? Às vezes a tratar até, né? Tem sofrimentos que são tão mais profundos nossos, assim, às vezes tem um distúrbio familiar, alguma coisa, algum perdão que não foi dado, às vezes a gente precisa cavar um trauma. Então a dor, ela é uma experiência baseada no que você viveu. Então a dor é um conceito que ele é individual. Daquela história lá, daquele primeiro momento que você mexeu com dor, desde bebezinho, ela é transformada. Esse conceito, ele é feito no cérebro. O que dá dor para uma pessoa não necessariamente causa dor em outra. Você deve conhecer aquele que é fraco para dor e aquele que é forte para dor, né? Então a dor é realmente individual. É mais sério do que a gente imagina, né? Com certeza. Normalmente a dor tem causas bastante, até a medicina já falou sobre as doenças psicossomáticas, né? Que manifestam no corpo, mas na verdade tem uma causa muito mais profunda, né? Tem as dores também da maternidade, né? E algumas até com riscos, né? Queria que você falasse delas. Na gravidez é um processo de mudança no corpo da mulher. Então a gente vai gerar uma vida, né? A gente fica além daquele barrigão onde você muda toda a estrutura do seu corpo, você empurra órgãos, você faz isso, você incha, você ganha peso, é tudo junto num período de 9 meses. Então dor é uma manifestação bem comum. Tem vários tipos de dor. Você pode ter as mais comuns, são a dor nas costas, por causa mesmo gravitacional, por causa da compensação do peso lá. Você tem dor na região pélvica, você pode ter uma dor, tem gente que sente muita cólica no início, né, da gravidez, tem gente que sente uma dor próxima, como se fosse na região da vagina mesmo, uma dor bem profunda já no final da gravidez. Tem dores para caminhar, né, tem gente que fala... Pode ter manifestação de hérnia. E tem um período que nós mulheres sofremos muito, né? Que é o da menopausa. É onde aparece, acho que, a maioria das dores, né? Por causa da queda dos hormônios e tudo mais. E eu queria que você, com sua experiência, ajudasse essas mulheres que estão assistindo a gente agora. O que elas fazem para aliviar essa dor, né? Como lidar? A menopausa é aquela última data da menstruação. O climatério é um período que às vezes vai de 4 a 5 anos. É aquele período que às vezes você ainda está menstruando espaçado e às vezes já parou de menstruar, mas ainda continua com os sintomas. Aquelas ondas de calor, dor no seio, dor em articulações, dor lombar, alteração de humor. São muitas peculiaridades onde, juntamente com o seu médico ginecologista, você pode pensar na reposição hormonal quando isso está incomodando muito, se não tiver contraindicação. Você pode tratar junto com terapias complementares. Então, uma acupuntura nesse período é muito importante. Ela consegue reduzir esse uso. Às vezes, o uso de fitoterápicos, nós temos também opções. Então, dá para você criar, nesse período que já é complicado, reduzir esses sintomas, entender e tratar mesmo com medicações ou essas terapias complementares para ajudar, né? Sim. Normalmente, que você estava falando, né, nessa fase da mulher, ela também está passando, às vezes, por mudanças na vida, porque às vezes acabou de perder os pais, às vezes passou por um divórcio, às vezes é o momento que os filhos casaram e foram embora, né? Então, e aí chega a menopausa. Então, é muita coisa que vem na vida da mulher nessa fase que ela precisa de ajuda, né, doutora? E tem que buscar ajuda. Queria até que você falasse que tem hoje
no Sistema Único de Saúde, a acupuntura e algumas alternativas para quem não pode, às vezes, pagar, né? Com certeza, nós temos nos postos de saúde, você pode fazer, passa pelo médico clínico, onde você pode pedir esse encaminhamento, né? Algumas, claro que depende da região de onde você, né, onde você mora, tem alguns que têm mais facilidade, mas já é uma especialidade médica reconhecida, onde a gente já tem o SUS também participando com o tratamento, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Sem falar do estresse, da ansiedade, né, que a gente passa na vida, eu acho que isso tudo também aumenta a dor, né? E tem coisa, tudo isso que você falou aí ajuda a diminuir o estresse. Né? Eu acho que uma caminhada, esse contato um pouco com a natureza, o escalda-pés, várias formas que eu acho que ajuda muito, né, doutor? Eu fiz quando eu estava no processo da especialização, né, eu fiz dor e eu fiz acupuntura, eu fiz um estágio. E um estágio em Taiwan, que é uma ilha chinesa, onde a gente viu que lá foi muito interessante, porque é muito diferente como a medicina ocidental, então aqui Brasil, América, nos Estados Unidos, lidam com a dor ou com a doença e como a medicina oriental lida. Lá eles têm tudo, assim, exatamente, não é ressonância, faz tudo, não é que a gente tem que menosprezar, é importante a gente ter tudo isso, a cirurgia, não é que a gente tem, mas a gente aprender também, né, uma outra forma, e lá eles têm centros de pessoas que falam, não quero, pessoas ou doenças terminais ou alguma, por exemplo, indicou uma cirurgia, mas ele fala, poxa, eu não quero, tem risco, né, e eles lá dão opções de tratamento que também não são para quem não quer fazer o tratamento da medicina ocidental. E eu achei muito interessante porque todo médico, ele orienta isso. Às vezes a gente tem alguns médicos que eles são meio, né, resistentes, né? Falam, não, isso não dá certo, isso né? Não funciona. Isso não funciona. E deixa para o paciente sem opção. Né? E às vezes então, além da gente, quando a gente brinca aqui na minha especialidade, anestesia, a gente faz só medicações, a gente bota você para dormir, a gente usa medicações pesadas, né, brincando assim, mas a gente também tem que entender o paciente, saber os limites. Se o paciente falar, doutor, eu tomei esse remédio e eu fiquei vomitando. Eu tomei esse remédio e eu tive isso. Aquele remédio não funcionou para o paciente. Ele teve um efeito colateral. Como a gente pode fazer? Então você dá uma outra opção para o paciente. Nós temos essa opção. Tenta isso, faz essa acupuntura, tenta essa outra medicação que tem menos efeito. Dá toda essa opção para o paciente, porque ele também ele é um fator participante do nosso tratamento, né? Sim. Então, nós como médicos e você tendo com o paciente, a gente é uma discussão. Eu falo que a gente trata em conjunto. Você fala o que, como respondeu, a gente fala quais são as opções. Tudo isso baseado em muito conhecimento, né? Em toda a prática que você tem, que você consegue perceber que os pacientes são diferentes, respondem à medicação. Se você tem todo aquele seu conhecimento, né, técnico, né, aquele conhecimento de hospital que a gente vê, mas quando você vai para a prática, você vê que você tem que dar opções. Tem pacientes que preferem, doutor, eu estou trabalhando, eu não consigo ficar tomando muito medicamento, eu quero que você faça um procedimento onde me tire minha dor agora. E aí você vamos então, vai para o centro cirúrgico, faz um bloqueio, a gente tem bloqueios que a gente faz medicação no local, já tem pacientes que são mais medrosos, não, eu prefiro fazer isso, eu preciso ser mais conservador, então você tem que dar. Mas o importante é que tem jeito, né? Com certeza. Tem jeito também, doutor, eu queria que você falasse agora, eu vou falar de duas dores, que eu acho que uma tem correlação com a outra, mas assim, eu queria que você falasse da TPM, das meninas que sofrem muito nessa fase, com cólica principalmente, e também da endometriose, que eu acho que são dores que estão as duas mais ou menos ali juntas, né? Porque tem as meninas que sofrem com isso também perdem muita qualidade de vida, porque às vezes é aquele momento que está começando a trabalhar, está na faculdade, e sem contar o estresse que fica, né? É bem sofrido esse período também. Com certeza. A TPM, a tensão pré-menstrual, ela, além da cólica menstrual, né, que tem pessoas que já sentem antes mesmo, ela tem alteração de humor. Lembra ali da menopausa, onde a gente tem, né, irritabilidade, tem pessoas que ficam mais depressivas, né, mudam o comportamento, tem meninas que não conseguem ir para a escola, que ficam mais associada à cólica ou não. Então, essa tensão pré-menstrual é uma doença, é uma síndrome, né, cheia de sintomas, onde você tem várias opções de tratamento para a síndrome, né, para essa tensão pré-menstrual, além de você fazer, por exemplo, eu percebo que eu começo 10 dias antes, eu percebo que o meu é 3 dias antes.
ter essa noção, você começar a fazer esse diário, perceber como é o seu padrão, como é o seu ciclo. Cólicas a gente pode fazer, além dos anti-inflamatórios, que são, podem ser usados também antes, já para reduzir esses períodos de dores no período menstrual mesmo. Então, tem meninas que dão no início, tem meninas que dão no final. Então, às vezes, você já fazer a prevenção, já tomando a medicação para poder não ter. Bolsas de água quente, mas tem gente que não gosta, de tomar medicação. Nossa, eu tenho dor no estômago, eu prefiro não. Então, bolsas de água quente, aquela posição mais agachadinha, esquentar bem o seu corpo, esquentar a região. Acupuntura, nesse caso, também, às vezes a gente já faz o tratamento antes, para você ter. E na pesquisa, que a endometriose que você citou, ela se manifesta muito com cólica, com dores. Então, se você perceber que o seu adolescente ou a sua filha está muito exagerado, a dor é muito intensa toda vez que vem, investiga. Será que ela não tem uma endometriose? Será que ela não está associada a alguma outra coisa? Essa investigação, essa busca por um profissional especial é muito importante também, para a gente não deixar passar, A endometriose hoje em dia é uma das principais causas de dor, a gente chama de dor pélvica crônica, que é também uma patologia. Aquelas mulheres que sofrem de dores na região. Às vezes é temporária, tem gente que tem todo dia, tem gente que tem associação com urinária, a gente chama de doença pélvica, dor pélvica crônica. A endometriose é uma das principais, a mais associada a isso. Então, assim, é para a gente investigar, dar o diagnóstico, saber se você tem ou não, duvidar. Nossa, será? Não só falar assim, eu sempre faço, sempre tenho isso. E já estou esperando a dor, Exatamente, Às vezes você pode ter uma opção de tratamento, juntamente só dando o diagnóstico, Sim. E também tem aquela dor nas pernas, o cansaço, Eu acho que a gente pode aqui dar algumas dicas, porque às vezes pode ser só um cansaço e às vezes até uma trombose, Com certeza. A dor nas pernas, ela tem alguns sinais de alerta, algumas manifestações. Ela pode ser aquela dor cansada, que incha, que a gente tem uma insuficiência venosa, que a gente chama, aquela dor daquela idosa que você fala, nossa, no final do dia eu preciso botar a perna para cima, estou inchada. Meias compressivas ajudam, às vezes no período, deixar a perna num nível mais elevado, aquelas dicas que a gente recebia até de vó, menina, levanta essas pernas, depois do trabalho. Os nossos sapatos, que a gente usa no decorrer, então usar sapatos mais ortopédicos, se tem... O salto causa dor? O salto em uso excessivo por tempo, ele não é anatômico. A gente não nasceu para ficar assim. Então, ele pode. A sapatilha, que também, às vezes, ela também é muito maléfica. Às vezes dói mais do que o salto. Exatamente. A gente precisa de um amortecimento do nosso benefício e a gente não ter aquele impacto grande, Então, a gente ter esse amortecimento, ter um saltinho pequeno de 2 a 3 centímetros também é legal, mas com aquele amortecimento, ele por inteiro, não um salto muito íngreme. A trombose, que é uma doença grave, que precisa de tratamento agudo, geralmente ela não é dos dois lados da perna. Ela é de um lado só, ela esquenta, ela incha, ela é aguda, você estava de repente, não é aquela que você tem toda vez, tem. Mas tudo isso, se você percebe que está diferente, que teve alteração de cor, você teve uma mudança, então tem muitas coisas que podem causar dor nas pernas, que podem ser muito graves, que precisa procurar um serviço, uma urgência, já para poder ter tratamento. Então, teve alteração de cor, ficou diferente, de repente minha perna está vermelha, ou está branca, ou está mais azulzinha, pronto, isso aí é um sinal de gravidade. Está quente, teve mudança de temperatura, ela está muito diferente uma da outra, as duas, de repente, eu sempre sentia isso, de repente mudou, então tudo isso são sinais. Eu penso que as dores, normalmente, como a gente já falou, além daquelas que são dores mesmo emocionais, todas elas têm uma causa e às vezes a pessoa fica ali tratando só a dor e nunca vai buscar a causa, Queria que você deixasse para as pessoas um conselho, doutora, assim, para quem está em casa agora, que se tivesse a oportunidade de estar na sua frente, te fizesse perguntas, aquelas que você mais ouve lá no seu consultório é aquela que as pessoas em casa têm. Então, assim, que conselho que você dá para quem ou sente muitas dores ou algumas dores específicas, mas para ela já começar a ter consciência do corpo dela e buscar um tratamento? A dor, quando você tem
algo que te incomoda por muito tempo, né, já tá, fala assim, alguma mudança tem que ter, né, não tem aquela coisa, se você continua fazendo tudo igual, a chance de tudo ficar igual é muito grande. Então você tem, a maioria das pessoas chega, você perguntou, né, fala, doutora, eu sinto dor no corpo inteiro, todos os dias, o que é que eu posso fazer? Então, assim, a gente primeiro precisa investigar, saber. Você falou que todas têm causa. Às vezes a gente não encontra a causa. Às vezes a dor, ela é a própria doença, vou falar assim. Ela é uma manifestação de algo não palpável. Não tem uma lesão ali, não tem um tecido lesionado, não tem um motivo justo. Às vezes a dor, ela pode sim, você investigou inteiro e ela pode sim ser a própria doença. A gente tratar a dor daquelas outras formas e outras estratégias. Mas não se automedique, não fique postergando né, o seu tratamento. Não pergunte para a vizinha, né, o que é que deu certo. Às vezes pode, né, perguntar, você fala, nossa, é igualzinho ao que eu sinto, mas assim, procure individualize, um bom profissional, onde você consiga ter essa atenção, consiga entender as outras questões, né? E mude. Esse é o mais difícil. Mudança de hábitos, né? Mudança de hábito é o mais difícil. Não procure no médico, no outra pessoa, numa medicação ou numa cirurgia, a solução para tudo. Raramente a gente encontra a solução de um problema em uma coisa só. Então, os pacientes chegam assim, doutora, minha última esperança é você. Eu falo, minha última esperança é você. Então, assim, boa. Seja assim? o seu próprio estímulo, né? É preciso procurar ajuda e é preciso você mudar o hábito, querer, né? E a gente junto, né? Com todas aquelas gamas de coisas, de opções que a gente tem, a gente tentar fazer o melhor tratamento, a melhor estratégia individualizada para o paciente, sabe? E sinta os sinais do seu corpo, é outra dica. O nosso corpo, ele é uma conexão com a nossa mente, né? Uma conexão como a gente se manifesta com a vida, e ele dá sinais, ele conversa com a gente. Se a gente quiser ouvir, ele consegue dar os sinais, né? E isso também é muito importante, né? Tem dores que é porque a pessoa não toma água, né? Uhum. Eu mesmo senti algumas dores por não tomar água. Uhum. Né? A pessoa fala, eu não gosto de água, né? Tem que gostar de água. A água é importantíssimo também nesse processo. Com certeza. Bom, eu acho que é um momento assim de reflexão, né? Principalmente para nós mulheres, porque a gente precisa tocar a casa ali, sustentar os filhos, e às vezes a gente precisa de verdade de não ignorar a dor, né? Mas buscar ajuda, porque se você fica ali sentindo dor, você vai perder o ânimo, a alegria da vida, de tanta coisa boa que a gente pode produzir. E às vezes você deixa chegar no estopim, né? Você fala assim, tem pessoas que falam assim, não, tô aguentando, aí já tem que ficar hospitalizada, né? Esperar, então, ficar internada, né? Não espera chegar, né? Não espera estourar, né? Sim, muito importante. Queria que você falasse também, então, do seu trabalho lá, como é que as pessoas te encontram, e que você deixasse mais algum recado, se você quiser, aqui para as pessoas, doutora, fica à vontade. Não, acho que é esse o meu trabalho. Eu trabalho tanto como anestesiologista, né? Então, avaliação pré-anestésica, né? Pessoas que vão fazer a cirurgia tão tensa, né? Te explicar, né? Também um pouco como isso. E tem um consultório de dor, né? Onde a gente trabalha com o paciente aqui fazendo toda essa análise, entendendo, né, cada caso e dando as opções para o que você pode. Além do tratamento da acupuntura, que eu acho que é uma especialidade que você tem que espalhar, ela ainda é muito desconhecida, muito ignorada, sabe? As pessoas não acreditam ou não valorizam, né? Eu acho que é um auxiliar, um tratamento que pode nos ajudar muito também no tratamento das dores, né? Sim. E acho que é isso, assim, adorei o convite, gostei muito, assim, de estar aqui. Eu queria que, se alguém tiver dúvida, pode mandar uma mensagem, né, no Instagram, ou depois você me passar, @anestesia_e-dor. Doutora Jamile Barbosa Pereira, se você procurar já vai encontrar, né? No YouTube também eu faço alguns vídeos, né? Sobre também, sobre dor, dúvidas, né? Também. Eu acho que é muito importante você buscar conhecimento. Esse conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Quanto mais pessoas souberem, né? Sobre as possibilidades, eu acho que mais a gente tem a ganhar.
Muito bacana. Queria te agradecer, viu? Foi muito bom nosso bate-papo. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas em casa e com certeza sim. E quem tiver dúvida, procura a doutora, viu? Obrigada, viu, doutora? E você aí de casa, eu quero te agradecer por sua audiência, por nos receber todo domingo aí na sua casa. Siga a doutora, siga o programa Ressoar, me siga também. A gente está sempre à disposição aqui para receber de vocês dicas de quem vocês querem que a gente traga aqui no programa, viu? Um forte abraço e até o próximo domingo.